Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um de nós. Vamos começar esse momento com uma palavra de oração a Deus. Senhor, nós nos colocamos na Sua presença nesse momento e queremos Te prestar sempre, Senhor, as nossas homenagens. O Senhor é o nosso Rei e nós somos os seus súditos, o seu povo, e por isso nós sempre te admiramos. Fala conosco nesse momento, através da iluminação do Espírito Santo, quando a palavra for lida e explicada. Amém e amém. Eu quero ler o único livro que tem no Novo Testamento que é chamado de histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do verso 7 ao 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 7 ao 12. Diz assim o texto sagrado: No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele. O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Que texto espetacular! Nós estamos aqui diante de um dos poucos casos na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, onde houve uma ressurreição dos mortos. Nesse caso aqui específico, estamos falando da ressurreição de Eutico, que veio através das mãos do apóstolo Paulo. Não são muitos os casos de ressurreição na Bíblia, mas existem alguns, e esse aqui é um deles. Paulo aqui estava na igreja de Troade. Ele estava reunido com os irmãos no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, porque era costumeiro os irmãos se reunirem no dia de domingo para prestar um culto a Deus. Ou seja, eles não se reuniam no sábado como os judeus, que guardavam o sábado e prestavam culto a Deus nesse dia. Os cristãos se reuniam no domingo e isso se tornou um hábito dentro da igreja cristã. Um dos motivos que nós acreditamos é porque nesse dia de domingo o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. Mas Paulo aqui estava reunido e provavelmente seria a última visita de Paulo aos irmãos da igreja de Troade. E então ele começou a pregar a palavra, porque a pregação da palavra sempre foi algo fundamental nos dias da igreja apostólica. A palavra sempre estava presente nas reuniões. Quem dera isso se tornasse uma realidade nas igrejas modernas, Quem dera a palavra de Deus dominasse os púlpitos da nossa igreja. Paulo então começou a pregar a palavra e, como era o seu último sermão, ele começou a falar mais, porque
quando uma pessoa está se despedindo de irmãos amados ou de uma igreja amada, é comum que essa pessoa estenda o seu sermão um pouco mais. E Paulo começou a falar. E ele pregou tanto. Eles estavam num cenáculo, né, na sala, no andar superior, e aquele ambiente era iluminado por lamparinas. Lamparinas, e tinha fumaça, e o ambiente ficava quente. Então, era um ambiente que provocava sono. Não é porque a pregação de Paulo era longa e chata, não tem nada a ver com isso. O garoto aqui, Eutico, provavelmente estava cansado das suas tarefas diárias e sentou-se para ouvir Paulo, assim como os demais, e na medida que ele foi ouvindo, por causa daquelas lamparinas, por causa da fumaça, né, do ambiente quente, então ele foi sentindo sono. O sono foi chegando e ele foi lutando contra o sono até que ele não aguentou, caiu da janela e morreu. Aparentemente, né? Porque ele de fato havia morrido. Até que então Paulo chega diante dele e diz que ele estava vivo. E então ele foi levado para casa vivo. Essa questão de Eutico ter pegado no sono é muito comum para nós entendermos, porque quantas vezes eu sinto sono durante um culto na igreja e a mensagem está sendo muito boa, está sendo exposição bíblica. Mas depois que eu falei essa breve introdução aqui, dentro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12, eu quero tirar 3 lições espirituais sobre a morte de Eutico e a sua ressurreição. Vamos lá. A primeira lição espiritual que eu quero considerar convosco é que Eutico caiu de cima da janela enquanto ouvia a ministração da pregação da palavra de Paulo. Isso mesmo. E a verdade é que toda a humanidade caiu em Adão. E isso aqui nos ensina coisas preciosas. Adão ouviu a palavra de Deus que não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e mesmo assim sucumbiu diante daquilo que Deus havia falado com ele. E como Adão era o representante da humanidade, então todos caíram em Adão. Eu caí em Adão, você caiu. Todo mundo caiu com Adão. Então a humanidade, ela está caída diante de Deus através do seu primeiro pai, que é Adão. E quando Eutico cai aqui, e ele está diante de Paulo e dos demais irmãos, ele nos mostra esse retrato que a humanidade está caída diante de Deus. As pessoas estão caídas, elas estão no erro, elas estão vivendo uma vida que aponta sempre para a queda. A segunda lição espiritual que eu quero destacar e considerar convosco é que Eutico caiu e toda a humanidade caiu em Adão, mas Eutico morreu, assim como toda a humanidade morre por causa do pecado. Então, a consequência máxima do pecado é a morte. E todos os seres humanos morrem porque todos são pecadores. É por isso que nós não encontramos mais Paulo nos nossos dias, Pedro, Maria, Tomé, ninguém, porque todos eles morreram porque eram pecadores. Eutico está aqui morto diante de todos. E essa é a condição da humanidade diante de Deus. A humanidade caiu de forma espiritual e agora está morta também de uma forma espiritual.
E a terceira e a última lição espiritual que eu quero considerar convosco dentro desse relato de Eutico aqui é que Eutico, pela graça de Deus, pelo poder do Senhor, através das mãos de Paulo, experimentou a ressurreição. E é isso que acontece com aqueles que são regenerados por Deus. Isso acontece com aqueles que são transformados por Deus em Cristo Jesus. Eles são tragos de volta para a vida. Então, nós que antes tínhamos caído em Adão, nós que antes havíamos morrido por causa do pecado, agora ressuscitamos, estamos vivos, ganhamos vida através do Senhor Jesus. Então essas eram as 3 lições que eu queria considerar convosco através desse relato precioso da queda, da morte e da ressurreição de Eutico. Eutico aqui, ele, através desse sentido espiritual que eu falei, ele representa toda a humanidade nos 2 primeiros pontos, ou seja, na queda em Adão, né, porque todo mundo caiu em Adão, ele caiu da janela. Na morte, ele morreu e toda a humanidade morre no pecado, mas no último ponto, ele só representa os cristãos, os salvos, porque somente nós que temos Cristo Jesus é que temos vida. Amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.